pessoal! Recentemente eu consegui finalizar 3 trilogias. Como vocês sabem, ano passado eu fiz uma meta de leituras pra mim que consistia em finalizar séries e trilogias que eu já tinha iniciado. A não ser séries muito longas, por exemplo, A Roda do Tempo. A grande maioria do que estava na minha lista eu já tinha na minha estante, inclusive. Não foram livros que eu precisei comprar muito assim. Então, o meu objetivo ano passado era finalizar essas trilogias. Não consegui finalizar várias delas, mas nesse início de ano eu consegui terminar 3. Eu li os terceiros volumes de 3 trilogias diferentes e hoje vim conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas histórias. Normalmente, quando eu termino uma série, eu faço um vídeo falando sobre a trilogia, a série, né? E converso um pouquinho mais com vocês a respeito daquela história em específico. Hoje eu resolvi juntar as 3 em um vídeo só, porque eu quero fazer uma coisa mais rápida, quero fazer uma coisa mais dinâmica e também quero falar um pouco mais pra vocês de histórias diferentes, né? Juntar tudo em um vídeo só, que eu acho que vai funcionar melhor, que vocês vão curtir melhor. Fora também que uma dessas trilogias eu não gostei tanto assim e eu nem ia fazer vídeo falando sobre ela, mas aí como eu resolvi gravar esse vídeo aqui, eu botei ela junto. E ela é a primeira que eu vou falar então. Eu terminei a trilogia do Ceifador, do Neil Schwartzman. Eu li O Ceifador em 2021, se eu não tô muito errada. E foi um livro que eu gostei muito, eu favoritei, dei 5 estrelas, eu me emocionei, eu chorei em alguns momentos do livro. Realmente eu curti bastante essa leitura aqui, gostei muito dos personagens, gostei muito do universo que o autor criou. E tava com muitas expectativas para ler o segundo e terceiro volume. Nesse livro aqui, caso vocês não saibam sobre o que fala o Ceifador, apesar de ser um livro que esteve muito hypado, né, muita gente leu, mas ele é uma utopia, ou seja, ele diferentemente de uma distopia onde a gente tem um universo completamente, praticamente destruído, aqui a gente tem um mundo onde as pessoas não passam mais fome, não passam mais necessidade, praticamente não ficam doentes, a tecnologia avançou a tal ponto em que as pessoas praticamente não morrem mais, porque elas têm nanotecnologia nos seus organismos e essa nanotecnologia cura qualquer ferimento ou qualquer doença que a pessoa tenha e também consegue regenerar as suas células, deixando ela sempre jovem. E a internet, né, o que nós conhecemos como internet hoje, ela foi tão bombardeada de informação que ela acabou criando uma inteligência própria. Então aqui a gente tem uma inteligência artificial chamada nuvem, que é a responsável por organizar e por liderar todo o mundo, tá? É todo o mundo mesmo. A gente só tem ela como liderança, não tem mais vereadores, presidentes, prefeitos. Mas a riqueza é distribuída em igualdade. Ai, comunismo! Pois é isso mesmo, na tua que a capa é vermelha. Brincadeiras à parte, a gente tem a riqueza sendo distribuída de forma igual, as pessoas comem de forma igual, têm as mesmas oportunidades de trabalho, de estudo. É sempre permitido que elas possam evoluir, aprender e amadurecer, né, dentro da sociedade. Não tem mais perigo para as pessoas. Sempre que alguém pensa em matar outra pessoa, qualquer coisa do tipo, a nuvem interfere. A gente tem uma sociedade igualitária, segura para todos. Porém, como as pessoas não morrem mais, foi necessário criar, então, uma organização chamada Ceifa, que é liderada e toda regida pelo ser humano, porque a nuvem ela não pode causar nenhum mal às pessoas, aos seres humanos. Então, o ser humano causa mal ao próprio ser humano. E essa ceifa, ela tem como responsabilidade ceifar vidas. Acabou de abrir o sol, gente, então vai dar alguma diferença aqui na imagem do vídeo, tá? Na iluminação do vídeo. Então, essa ceifa, ela tem, né, como responsabilidade ceifar as vidas das pessoas de acordo com o que existia antigamente. Então, os ceifadores, eles usam de métodos, por exemplo, envenenamento, acidente de veículo e diversas coisas, como acontecia nos tempos mortais, para ceifar vidas e fazer com que a população mantenha um nível, né? Para não ficar muita gente viva e acabar usando todos os recursos naturais do planeta. Só que, obviamente, que tudo aquilo que é organizado pelo ser humano vai ser podre. Então, nesse primeiro livro, a gente tem um vislumbre de como essa sociedade
funciona porque um ceifador ele vai acabar escolhendo 2 aprendizes para aprender a função ali do ceifador e posteriormente entrar no lugar dele da ceifa. Então a gente vai ver o treinamento desses 2 adolescentes, da Citra e do Ron, pretendendo se tornar o ceifador no lugar do mestre deles. Mas como eu falei, ser humano vai cagar, vai acabar ferrando com tudo, obviamente. No primeiro livro, a sociedade é linda, maravilhosa, parece que tudo funciona muito bem, mas no decorrer da trilogia a gente vai ver que não é bem assim. No segundo volume, A Nuvem, a gente vai conhecer um pouco mais a respeito da inteligência artificial da nuvem, a gente vai ter capítulos narrados por ela aqui, e vamos nos aprofundar um pouco mais na organização da ceifa, vamos conhecer um pouco mais como é que a ceifa é organizada, como é que ela é regida, como é que são as pessoas ali dentro, e vamos, obviamente, conhecer ainda mais a podridão do ser humano, achando que ele é superior às outras pessoas, porque ele tem um cargo ali de importância, então ele acha que todo o resto tem que ajoelhar perante ele. E a gente vai ver como é que isso tudo funciona, como é que é a dinâmica da nuvem e da ceifa, porque a nuvem, apesar dela ver que a ceifa tá fazendo muita merda, ela não pode interferir, porque foi colocado nas regras que a nuvem não pode interferir nos assuntos da ceifa. Porque se ela pudesse, ela não deixava a ceifa ceifar vidas. Porque isso tá intrínseco na sua criação, né? Que o ser humano, nada pode acontecer de ruim com ele, ela tem que proteger ele, ela tem que garantir que o ser humano cresça, floresça e amadureça e progrida. E até então, tinha algumas coisas que me incomodavam na construção de universo, mas eram coisas que davam pra relevar, porque é uma ficção. Obviamente que se você parar pra pensar, nem tudo realmente funcionaria exatamente dessa forma, mas essa que é a graça da ficção. Não dá pra gente ficar pensando sempre assim, porque senão livros de fantasia não existiriam, né? Porque super-heróis não existiriam, dragões não existem, elfos não existem, então não dá pra gente ficar pensando de isso aqui não funcionaria na vida real, então é um furo do livro. Não! É só a forma como o autor criou o universo e dentro do universo dele as coisas funcionam assim. Então, tinha alguma coisa que me incomodava? Tinha, mas até então eu tava relevando. Porque, como eu falei, dentro do universo dele aquilo funciona daquele jeito, então tá ótimo pra mim. Não vou ficar pensando de, isso não funciona na vida real, porque não é a vida real, é uma ficção. Só que o terceiro volume tava muito bom até chegar nas partes finais. Quando chegou nas partes finais, eu achei que o autor ele deu uma cagada bem grande. O terceiro volume, então, é O Timbre, e a gente vai acompanhar o decorrer dos acontecimentos após o final do segundo volume, que é A Nuvem. Não dá pra eu falar sobre os acontecimentos pra vocês, muito especificamente, porque senão vai ser spoiler pra quem ainda não leu. Então, eu vou falar de uma forma mais abrangente, de uma forma mais sem citar realmente os acontecimentos, pra não dar spoiler pra vocês, tá bom? Mas esse terceiro volume aqui, a gente tem um ritmo muito bom da história. A gente vai conhecendo novamente mais partes desse mundo que o autor vai criando, porque os personagens eles vão viajar, eles vão para outros lugares e a gente vai conhecer mais da dinâmica da nuvem com os seres humanos. A gente vai conhecer um pouquinho mais dela também, da própria nuvem, né? E quais são os seus objetivos, seus sonhos, seus anseios. Porque sim, a nuvem começa a ter algumas coisas que se distanciam de tecnologia, que se aproximam mais de um ser humano. E é curioso ver isso e também dá um pouquinho de medo, confesso que deu um pouquinho de medo, assim. E ele segue um ritmo muito bom, eu gosto de grande parte dos acontecimentos aqui, só que eu achei o final fraco. Fraco e corrido. Eu não sei se o autor, ele achou que o final ia ser uma grande coisa, sabe? Porque ele vai construindo as coisas aos poucos nesse terceiro volume. Ele vai dando dicas pra gente do que vai acontecer. Ele vai fazendo com que os personagens investiguem determinadas coisas a respeito do passado, da construção da ceifa, de como que a ceifa foi fundada e tal. E ele vai dando dicas pra gente de como que as coisas vão terminar. Só que eu não gostei. A verdade é que eu não gostei do final. Como eu falei, parecia que ia ser uma coisa muito grandiosa, mas pra mim não foi. Eu não sei se pelo fato de que o final ele acabou sendo muito corrido, porque tem uma cena grande de ação ali, tem uma cena de correria realmente, e aí acabou com esse sentimento de foi muito corrido, sabe? Porque a gente acaba lendo de uma forma muito frenética.
porque a gente fica com medo do que vai acontecer, você quer saber logo o que vai acontecer, e acaba terminando, assim, e aí eu fiquei meio assim, meio desapontada pelo final, sabe? Fiquei um pouco desapontada de verdade. Gosto muito do universo que o autor criou, gosto bastante dessa ideia de inteligência artificial, onde as pessoas não morrem mais, gosto dessa parte de sci-fi, curto muito tudo isso, e gosto muito de tecnologia, mas alguns detalhes desse último livro, principalmente da construção do final do último livro, acabaram me desapontando um pouco. Por isso que eu acabei que é uma trilogia que, assim, eu fiquei um pouco em cima do muro com ela. Do tipo, putz, gostei muito do primeiro livro, mas o final do último livro deixou a desejar. Fora também que algumas atitudes que determinado personagem toma no final desse último livro ficou muito esquisito pra mim. Porque até então, esse personagem vinha batalhando por uma coisa e, de repente, do nada, tipo, joga tudo pro alto e foda-se, sabe? Foda-se. Tipo, nunca teve importância. Como assim, cara? Sabe? Como assim? Passou páginas e páginas batalhando por determinada coisa e de repente só joga tudo pro alto. Então eu achei que foi uma mudança muito brusca de atitude que o personagem teve, de decisões que o personagem tomou, porque eu achei que a construção daquilo que vinha acontecendo desde o primeiro livro não foi o suficiente pro último livro realmente mostrar isso que aconteceu. Eu achei que a construção, pra mim, não funcionou. Então, essa é a minha questão com a trilogia do Ceifador. E a segunda trilogia que eu consegui finalizar foi a trilogia Nevernight, do Jay Christopher. O Nevernight eu li também, acho que, sei lá, em 2020, 2021, não me lembro muito bem agora que ano que eu li Nevernight, mas eu gostei muito, muito desse livro aqui. Eu gostei muito da protagonista, da Mia, e eu amo o Senhor Simpático. Amo demais o Gato Sombra, o passageiro da Mia. Mas o terceiro volume também teve algumas coisas que eu não curti tanto assim, mas a gente já chega lá. Em Nevernight, pra quem não conhece, a gente vai ter a Mia como protagonista. Ela é uma aprendiz de assassina. Quando muito nova, ela acabou vendo o pai dela ser enforcado diante dela. E a mãe dela foi presa em uma espécie de prisão manicômio, onde as pessoas ali não saem vivas, as pessoas enlouquecem. Ela perdeu toda a sua família ainda muito nova, tipo, quando tinha, sei lá, 12 anos de idade. E o responsável por matar a família dela também tentou assassinar ela, tentou matar ela afogada, mas ela conseguiu fugir. E nesse momento em que ela conseguiu fugir, acabou aparecendo para ela, então, o Senhor Simpático, que é um gato sombras, que ela não sabe muito bem como que é, mas ela é uma sombria. Ela consegue, então, usar das sombras para se esconder, usar das sombras para passar de um lugar para o outro. Tem esse gato sombra que conversa com ela, ele tem consciência, ele fala com ela. E a Mia acabou sendo acolhida pelo Mercúrio, que é, então, uma pessoa dessa escola de assassinos que vai ensinar ela, vai guiar ela pelos caminhos para ela se tornar uma assassina. Ela tem como objetivo vingar a família, ela quer matar as pessoas que foram responsáveis pelo assassinato do seu pai, da sua mãe e do seu irmãozinho mais novo. E ela tá ali simplesmente para isso, para botar a vingança dela em prática. E ela vai para essa escola, da escola bendita do assassinato, alguma coisa assim, essa escola vermelha, para aprender sobre a arte de matar. Então lá ela vai fazer diversas matérias, né? Pra aprender a matar com a arte da sedução, do envenenamento, da faca, pra se esconder e tudo mais, pra aprimorar. Só que apenas, acho que uma ou duas pessoas, uma coisa assim, podem ser realmente escolhidas pra fazer parte dessa escola. E ela tem que sobreviver, tá? Ela tem que sobreviver porque ela pode morrer no processo. Essa aqui, gente, é uma fantasia adulta, tá? Tem muito palavrão mesmo. Eles falam palavrão, assim, a cada 5 palavras que eles falam, 10 é palavrão. Tem cenas de sexo explícito, então já fica aqui o alerta pra vocês. Já no segundo, em God's Grave, o espetáculo sangrento, a gente vai ver a Mia fazendo alguns desafios, entrando por um espetáculo sangrento, é exatamente o que o título diz. E a gente vai acompanhar muita carnificina, tá? Toda a trilogia, na verdade, gente, são livros muito sangrentos, são livros muito brutais, que descrevem em bastante detalhes toda a cena de batalha, toda a cena de luta que os personagens têm. E assim, a Mia é uma assassina, então a gente vai ver
muita luta acontecendo, muita matança realmente. E mais uma vez, a gente tem cenas de sexo explícito, tá? Então é um livro mais 18, não tem pra onde fugir. E mais uma vez, temos muito palavrão. Já em Darkwing Dull, o último volume, As Cinzas da República, a gente tem a Mia tentando resolver todas as merdas que aconteceram nos primeiros volumes, porque muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, ela ainda tem grandes desafios pela frente e a gente vai ver isso se desenrolar. Só que nesse livro aqui eu tenho a impressão que o autor, ele tentou criar um fanservice. Não sei, é a sensação que eu fiquei em alguns momentos, porque a gente tem um retorno aqui de alguns personagens e eu particularmente não curti isso. Ele também decidiu que ele ia fazer o leitor sofrer. E tem alguns acontecimentos aqui que eu também não gostei de como aconteceram. É óbvio que quando você tá numa luta, você tá numa batalha, você tá numa guerra, pessoas vão morrer. Só que eu acho que algumas mortes que aconteceram nesse livro aqui, elas ficaram um pouco jogadas, sabe? Deu a impressão de, ai, putz, preciso fazer minha personagem sofrer, preciso fazer o leitor sofrer, então vou matar personagem. Essa foi a sensação que eu tive. Diferentemente das mortes que aconteceram em Godsgrave, que pra mim foram muito mais sentidas, elas foram muito mais trabalhadas. Nesse livro aqui eu fiquei com a sensação de que simplesmente foi, ai, nossa, preciso fazer o leitor sofrer, então vou matar fulano, vou matar cicrano, vou matar os personagens favoritos deles. E aí acabou que pra mim não funcionou. Também não gostei do retorno do personagem, como eu falei pra vocês. Tem um personagem importante aqui que acaba voltando, né, pra ajudar a Mia, e eu não curti essa escolha. Também não curti algumas outras escolhas que o autor fez. Mas tirando alguns detalhes com relação a personagens, assim, acontecimentos com personagens, toda a sequência de ações da Mia eu achei maravilhosa. Eu adoro ler as cenas de batalha que a Mia luta. Ela é simplesmente uma personagem que eu amo ler, gosto muito. Ela é impulsiva, ela é meio burra de vez em quando? Ela é impulsiva, ela é meio burra de vez em quando. Mas quem nunca, não é mesmo? Assim como o universo do Ceifador, eu gosto bastante do universo aqui de Nevernight. A Mia é uma das minhas personagens favoritas da vida. Gosto muito da força que ela tem, gosto muito da brutalidade que ela tem. Gosto muito das cenas de batalha dela. E gosto muito do Senhor Simpático, é um dos meus personagens favoritos também, adoro aquele gato sombra. Fica aqui o aviso que toda a trilogia Nevernight é mais 18 anos, tá, gente? Não tem como. Tem muito palavrão, muita cena de violência gráfica e muitas cenas de sexo extremamente bem detalhada. Então, fica aqui meu aviso e minha indicação pra quem gosta desse tipo de leitura, porque eu acho que vale muito a pena ler essa trilogia, curti bastante todo o universo e eu amo a Mia. E a terceira trilogia que eu terminei, que eu consegui finalizar agora em fevereiro, lendo o último volume, é a trilogia Tons de Magia da Avi Schwab, onde o primeiro livro é um tom mais escuro de magia, o segundo livro é o Encontro de Sombras e o terceiro e último volume é Uma Conjuração de Luz. Falando um pouquinho pra vocês a respeito do universo, né, do que a história trata, em um tom mais escuro de magia, que é o primeiro volume, a gente vai conhecer o Kel, que é o nosso personagem, um dos nossos personagens principais aqui. E ele é um mago Antari, ou seja, ele é um mago de sangue. E ele é um mago mais poderoso. Dentro desse mundo que a autora criou, os magos eles têm afinidade com um elemento. Então existe um mago que controla raios, tem um mago que controla gelo, tem um mago que controla o ar, mago de fogo e essas coisas. Mas o Antari, ele consegue controlar todos os elementos e ele também consegue abrir portas através do sangue e viajar entre os mundos paralelos. Então, essa trilogia da autora vai trabalhar com essa ideia de que existem mundos paralelos. E o Kel, ele tem como objetivo, ele tem como função viajar entre esses mundos e manter uma correspondência entre os reis. E o Kel consegue viajar com mais facilidade entre os mundos quando existe o mesmo lugar exatamente nesses mundos. E existe a Londres em todos esses mundos. A gente vai conhecer então a Londres Vermelha, que é o local de origem do Kel, que é uma Londres muito rica, que é uma Londres muito mágica, é uma Londres muito bonita, muito viva. A gente vai conhecer também a Londres Cinza, que seria a nossa Londres, que é uma Londres que esqueceu da magia, que não existe mais magos, que não existe mais mágica, porque as pessoas foram aos poucos se esquecendo e deixando de usar e ela foi se perdendo.
Tem a Londres branca também, que já é uma Londres mais violenta, uma Londres que a magia tá morrendo e que o mundo tá perdendo a cor, o mundo tá perdendo realmente a vida. E as pessoas ali provavelmente têm o destino da morte. E nessa Londres, a gente também tem um mago Antari, que é o Roland, e mais pra frente eu vou falar dele pra vocês. E pra finalizar, a gente tem a Londres preta, que é uma Londres que acabou sendo selada, uma Londres que acabou sendo fechada, as portas para ela foram fechadas, porque ali a magia acabou tomando consciência, a magia tomou vida e ela acabou consumindo o mundo, ela acabou se tornando uma doença e acabou consumindo completamente aquele mundo, aquelas pessoas, e acabou matando tudo e todo mundo ali dentro. E por isso todas as portas, na verdade, entre os mundos paralelos foram fechados, foram selados, e só o Roland e o Kel que podem atravessar através da sua magia de sangue. E isso acabou prejudicando, eles acreditam que isso acabou prejudicando a Londres Branca, que está sofrendo por estar com as portas seladas e ela tá mais perto, magicamente falando, da Londres Negra, e a magia ali tá se deteriorando e eles culpam muito a Londres Vermelha por não ajudar, por não dar suporte para eles. Porque a Londres Vermelha tem medo dessa doença, então ela deixa os outros que se fodam, desde que não seja, né, com ela, então que se virem. Nesse primeiro livro aqui, o Kel, ele é uma espécie de contrabandista, tá? É contra a lei levar itens de uma Londres para outra, então ele não pode levar itens da Londres Vermelha para a Londres Branca e vice-versa, também não pode levar para Londres Cinza, mas ele acaba fazendo isso porque é a única forma que ele tem de desafiar os reis. O Kel foi criado como príncipe, apesar de não ser filho legítimo da rainha e do rei da Londres Vermelha, ele foi criado como príncipe porque o mago Antari é uma coisa extremamente rara e extremamente poderosa, e quando criança ele foi levado para o castelo e acabou sendo criado ali como príncipe por eles. Mas ele é criado como príncipe em determinados momentos, e em alguns momentos ele não passa de um funcionário que está seguindo ordens. E ele não pode sair da Londres Vermelha, a única coisa que ele pode é viajar entre os mundos. Ele tem umas regras para seguir, porque o rei tem medo que ele se rebele contra o rei e tal. E ele encontra nisso, então, a forma de desafiar, né, o rei e a rainha, desafiar as regras. E ele acaba entrando em grandes apuros quando um item da Londres preta acaba indo parar nas mãos dele. E ele leva para Londres Cinza, e a Lila, que é uma ladra, acaba roubando esse item, acaba sendo influenciada por essa magia. E eu tinha muitas expectativas para os outros volumes, porque eu queria muito saber dessa construção de universo da Schwab, queria muito saber mais da Londres Vermelha, queria muito que ela explorasse mais do território realmente desse mundo que ela criou. E aí eu fui ler o segundo volume, que eu gostei bastante também, tá? Já adianto pra vocês que eu gostei muito do terceiro volume. Apesar dela não ter explorado o território do mundo que ela criou, mas ela explora mais a magia, ela conta mais pra gente a respeito da magia. Porque nesse livro aqui vai acontecer um torneio entre magos. E outros reis ali daquele mundo onde existe a Londres Vermelha, eles vão para o castelo então para participar desse torneio, porque é um torneio com muita tradição naquele universo. E o mago que ganha o torneio, ele tem algumas regalias, ele ganha prêmios e tal. Então, assim, é uma coisa muito disputada, é uma coisa muito bem vista, é uma coisa que todo mundo participa. E a gente vai conhecer mais a respeito dos magos, da magia deles, como é que funciona. Vai conhecer um pouco mais da cultura daquele mundo através desse livro aqui, apesar da gente continuar ainda fixo ali dentro da Londres Vermelha. Isso me decepcionou um pouco? Me decepcionou um pouco. Mas eu gostei muito desse torneio, eu gostei muito da dinâmica dos personagens aqui. A gente vai conhecer personagens novos, personagens muito legais, inclusive. E eu acabei curtindo bastante a leitura, apesar de não seguir o caminho que eu queria que seguisse, mas eu curti muito a leitura. Já o terceiro volume acabou se tornando um favorito pra mim, tá? Eu não cheguei a favoritar exatamente ele, mas ele mora no meu coraçãozinho, porque aqui a gente vai conhecer um pouco mais do Roland, que é aquele mago Antari da Londres Branca. A gente vai conhecer um pouco mais do passado dele, a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. E ele é um personagem extremamente complexo, ele é um personagem extremamente cheio de camadas, sabe? E quando a autora resolve mostrar isso pra gente, é maravilhoso. O Roland ganhou meu coração, ele é um dos meus personagens favoritos.
E quando agora falarem de vilão favorito, eu vou colocar o Roland na lista, não vou mais colocar o Darkling de Sombriossos, que pelo menos eu gosto dessa trilogia, diferentemente da trilogia de Sombriossos, que eu não curto tanto assim. Esse livro aqui a gente vai ver o resultado de tudo acontecendo, porque muita merda aconteceu a partir do momento que o Kel pegou aquela peça da Londres Preta e saiu andando com ela por aí, não é mesmo? Porque ele foi enganado. Muita merda aconteceu e tudo vai acontecer a partir disso. E a gente vai ver como que as coisas vão se encerrar. Diferentemente dos 2 primeiros volumes, nesse livro aqui, a Lila foi uma personagem que me irritou pra cacete. Ela tem umas tiradas, ela tem umas atitudes, ela tem umas ações que são extremamente irresponsáveis e impulsivas. E a autora passa pano pra ela, sim. Ela faz umas coisas que não tem cabimento ela fazer, e ela continua fazendo isso baseado em cima de uma coisa que particularmente eu não curto, e a autora ela passa pano pra isso, tentando fazer com que a personagem se mostre a mais fodona possível, a dona da resolução da porra toda. E particularmente eu não gosto disso. Acho também que o Kel deu uma enfraquecida nesse livro aqui. Não sei se porque eu me liguei muito ao Roland e acabou que o Kel meio pra mim ficou um pouco de escanteio. E eu esperava que ela trouxesse mais do passado dele pra gente também. Eu esperava que ela explicasse mais a respeito de quem ele é, a respeito da magia Antari. Esperava mais coisa, na verdade. Esperava algumas explicações maiores, assim, uma construção da magia, da explicação da magia um pouco maior do que a autora me deu aqui. Gosto de todo o universo? Gosto de todo o universo. Mas eu vou confessar pra vocês que, assim, parando pra pensar em construção de mundo, em construção de universo, em aprofundamento desse mundo, dessas explicações, eu gosto muito mais da trilogia Nevernight. A Mia, ela é uma protagonista muito mais forte do que os protagonistas do Ceifador e até do que os protagonistas aqui de um tom mais escuro de magia. Na questão do Roland, ele sim é um personagem forte, um personagem que eu curti bastante ler. Mas se fosse pra indicar uma única trilogia pra vocês, do tipo, só posso comprar uma, Tati, qual eu compro? Compra Nevernight, se você puder ler, se você tiver idade pra ler Nevernight e gostar dessa pegada com sangue, sexo e palavrão, leia Nevernight. Eu acho que realmente o mundo de Nevernight e a protagonista de Nevernight acabou ficando muito mais marcada em mim do que os outros, do que a Citra e o Ron da trilogia do Ceifador, do que o mundo do Ceifador. Tá? Ele já tá quase apagado assim da minha mente. E também acabou ficando mais apagadinha a trilogia do Tons de Magia da Schwab, porque eu achei que a construção de mundo dela não foi tão bem aprofundado, não foi tão bem trabalhado, não me deixou tão marcado igual a trilogia Nevernight me deixou. Mas ainda assim, eu super indico essa trilogia aqui pra vocês, pra quem gosta de universo paralelo, pra quem gosta de magia, pra quem gosta de magos, pra quem gosta de batalha. Eu também super indico, porque eu gosto bastante. No primeiro livro eu gostava muito do Kel, e o Roland acabou se tornando o personagem favorito, que com certeza vai entrar em muita lista por aí, vocês vão me ver falando muito dele por aí, porque assim, coraçãozinho Roland eterno. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês comentem, que vocês deixem aqui nos comentários se vocês também já leram alguma dessas trilogias que eu comentei com vocês aqui hoje, se vocês gostaram, o que vocês acharam da finalização, e se vocês ainda não leram, comentem também, deixem nos comentários qual vocês acham mais interessante, qual vocês ficaram mais interessados. Eu vou gostar bastante de conversar mais com vocês aqui nos comentários. E não se esqueçam que caso vocês decidam comprar algum desses livros lá na Amazon, fazendo isso através do meu link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês me ajudam muito, porque eu ganho comissão, eu ganho alguns centavos sobre toda a compra feita através desse link e você não paga nada mais do que você já vai pagar pelo aquilo que você vai comprar. Esse dinheirinho, gente, é o único dinheiro que eu recebo hoje, tá? O único dinheiro que eu ganho com a minha produção de conteúdo aqui na internet.
Então é uma forma de vocês apoiarem meu trabalho, de vocês me apoiarem aqui e de eu continuar comprando livro e guardando dinheirinho pra poder comprar uma câmera nova e pra gente poder ter vídeos com uma maior qualidade. E uma forma de eu fazer isso é com o apoio de vocês, que vocês têm me dado comprando através do meu link. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um beijo, até a próxima!